Vamos então começar. 3.5 mediunidade, 3.51 desenvolvimento. Nós estamos na questão 382. A mediunidade é aquela luz, qual a verdadeira definição da mediunidade? E aqui nós vamos lembrar que nós temos aqui no canal o Livro dos Médiuns, e é muito importante, principalmente para quem é médium ostensivo, estudar o Livro dos Médiuns. É só ir lá na playlist do canal, porque o Livro dos Médiuns é um manual para o médium ostensivo. Todos nós somos médiuns, mas o médium ostensivo, ele precisa de um guia, ele precisa de um manual, e é o Livro dos Médiuns. Então está perguntando aqui a definição da mediunidade. A gente não pode esquecer também que mediunidade é ser intérprete, né? É mediar um lado com o outro. Então, interpretar aquilo que os desencarnados estão colocando para trazer para os encarnados. Então, quando existe a comunicação de um espírito através de um encarnado, nós estamos falando de mediunidade, nós estamos falando de médium ostensivo. Então, o Emmanuel responde: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Aí vamos lembrar João, né, João Evangelista, capítulo 14, dos versículos 15 a 27, quando Jesus coloca que se me amais, guardei as minhas palavras, né, e pedirei ao meu Pai que vos envie o Consolador para que ele possa reviver, né, os ensinamentos que ora vos dou. Mas que eu estou colocando mais ou menos com outras palavras, mas é isso que Jesus coloca. Então, o que o Emmanuel está colocando aqui? Que a mediunidade é aquela luz que seria... Ela não foi derramada sobre toda a carne, mas ela seria, porque a tendência, nós vemos isso, inclusive o Chico colocando no Pinga Fogo, é que com o passar do tempo o número de médiuns ostensivos aumentará cada vez mais, médiuns intuitivos, uma ostensividade cada vez mais intuitiva, e vai chegar uma hora que nós nos comunicaremos por aparelhos com os desencarnados, e a maioria dos encarnados conversará com facilidade com o plano espiritual. Então, quando ele diz que a mediunidade é aquela luz, por que é uma luz? Porque é uma forma de trabalho, é um contrato de trabalho daqueles que pediram, e pediram muito, para poder trabalhar com o plano espiritual para que pudesse se redimir mais rápido. Então, os médiuns ostensivos, todos pediram para poder ter um contrato de trabalho, para poder pagar suas dívidas de uma forma mais rápida. A missão mediúnica, e aqui é um contrato de trabalho, é uma missão que se colocou voluntariamente para fazer. Então, a missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. É a forma que nós, misérrimos, mendigos, paupérrimos, que somos, em termos de conhecimento, em termos de elevação, em termos de desenvolvimento. É uma forma que nós temos de poder pagar, poder cumprir com as nossas obrigações e poder pagar as nossas dívidas de uma forma mais rápida. Por isso, eu não tenho, mas aqueles que têm a mediunidade ostensiva pediram muito esse contrato de trabalho. E aqui, com o esquecimento, infelizmente, enfia os pés pelas mãos, a gente vê isso no livro Os Mensageiros. E mensageiro é o que traz a mensagem, então são os médiuns ostensivos que trazem as mensagens
do plano espiritual para o plano dos encarnados. E aí nós vamos ver médiuns que se programaram com tarefas, inclusive com tarefas de volume, né? Tarefas maravilhosas. Quem não leu, leia Os Mensageiros, está aqui no canal. O filme não é ruim, mas o filme, ele é, principalmente para quem não é espírita, junta uma série de coisas. Então, quem quiser ver exatamente o que o André Luiz trouxe no livro Os Mensageiros, leia o livro, nós temos aqui no canal. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então, a mediunidade é um atributo do espírito com E maiúsculo, e vamos lembrar que somos todos médiuns, todos nós conversamos com o nosso mentor, conversamos com a nossa família espiritual quando nós estamos em desdobramento. Então, médiuns somos todos, mas a mediunidade ostensiva, como a gente vai ver lá no livro dos médiuns, ela é anímica, ela é da matéria, ela vem com a modificação na célula do encarnado. Então, o perispírito, quando está montando o corpo no ventre da mãe, ele modifica esse corpo para que seja um médium ostensivo. Então, vem nas células, vem no DNA, é anímico, é do corpo. Mas é um contrato espiritual. Nós somos espíritos e no plano espiritual nós fazemos esse contrato para trabalho aqui na Terra. Perdão. É justo considerarmos todos os homens como médiuns? E aí nós vamos ver Kardec, perdão, fazendo essa mesma pergunta, e no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, todos nós somos médiuns, com maior ou menor intensidade. E os Espíritos vão colocar que raro são aqueles que não têm nenhuma sensibilidade mediúnica. Então somos todos médiuns, uns com um contrato de trabalho específico, que isso lhes traz a mediunidade ostensiva. Então Emmanuel coloca aqui: todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Nós, com os nossos 5 sentidos, estamos dentro de um escafandro aqui na Terra. Então, nós somos espírito, estamos encolhidos, nós estamos aqui tolhidos dentro de um escafandro que não deixa a gente enxergar direito, não deixa escutar direito, não deixa sentir, estamos grudados no chão com pesos nos pés. Então, quando nós nos libertamos desse escafandro, nós temos uma emancipação. Às vezes as pessoas, quando estão saindo do corpo, têm essa sensação, né, de ficar grande, de crescer. Por quê? Porque o espírito está se libertando ali da prisão, que é o corpo. Por isso que diz que todos os homens têm o seu grau de mediunidade. Todos somos médiuns, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, quando o homem encarnado na sua quantidade, né? Então, a quantidade de pessoas mais esclarecidas e mais evoluídas no mundo aumentar, é o que ele está colocando aqui, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Teremos, né,
nós vamos ver, se eu não me engano, foi Richer que colocou que a mediunidade, a comunicação com o plano espiritual é o sexto sentido, né? E a palavra médium e mediunidade foi criada por Allan Kardec. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. Então, são os médiuns ostensivos com tarefa definida. Da mesma forma, nós temos especialista de mão. Então, nós temos um médico que se especializou na mão, outro que se especializou no joelho, outro que se especializou nos olhos, né? E nós temos especialidades dentro dos ramos da medicina, da psicologia, da psiquiatria, inclusive, né, dentro dos ministérios, né, acadêmicos, professor de história, professor de matemática, professor de geografia, e por aí vai, cada um na sua especialidade. Também o médium, por isso, ele precisa estudar o livro dos médiuns, para ver qual é o tipo da mediunidade dele, qual é a especialidade dele, no que ele tem que trabalhar, no que ele tem que se desenvolver para realizar o trabalho que ele se pôs a fazer. Então, na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Então, nós temos médiuns ostensivos com mediunidade de prova difícil, de provação. Provação é uma prova difícil. E nós temos médiuns ostensivos com mediunidade de expiação. Vamos ver Dona Ivone Pereira, que a mediunidade dela era de expiação. Por ela ter se suicidado algumas vezes, ela vem com a mente perfeita, o corpo perfeito, mas com uma mediunidade ali que é uma expiação para ela e a missão que ela cumpriu de escrever o livro Memórias de um Suicida. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios. Não tem nada de importante que a gente faça aqui nesse planeta que não exija sacrifício. É ser pai, é ser mãe, é ser professor, é ser médico, é ser advogado. Tudo exige esforço, tudo exige sacrifício, tudo exige disciplina. Na mediunidade ostensiva ou não, na mediunidade de trabalho normal, como todos nós temos numa casa espírita, num templo evangélico, num templo muçulmano, budista, numa sinagoga, não importa. Todos nós temos que exercer o nosso trabalho, aquilo que nos propusemos a fazer, e vai exigir sacrifício, altruísmo, pensar mais no nós do que no eu, e disciplina, muita disciplina. Então, é certo que essas tarefas reclamam sacrifício e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução dos seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus. Quem é ele? Quem é esse trabalhador? Aquele que vai buscar no Evangelho, nos ensinamentos do Cristo, como deve agir. Então, é este o trabalhador que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. E tem que ser pela sua vontade de trabalhar, pela sua vontade de estudar, pela vontade de se desenvolver. Porque como toda e qualquer colocação, energia, dom, não importa o nome, não importa como a gente coloque, que nós temos, toda energia é neutra. Ela não é boa, ela não é ruim. É para onde nós direcionarmos essa energia. Então nós podemos ter uma energia imensa que está sendo direcionada por uns para o bem, direcionada para outros para o mal. É a direção
que o ser humano encarnado ou desencarnado vai virar essa energia que vai determinar com o que ela está trabalhando. Que a energia é neutra, a mediunidade é neutra. Vai depender da moral, do esforço, da vontade, da disciplina daquele que a tem. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade. Então, o que ele está perguntando aqui? Tem muitas pessoas, eu gostaria de desenvolver uma mediunidade. Tá? O Emmanuel vai colocar que você pode desenvolver a sua intuição, porque todos somos médiuns e a gente pode, trabalhando, se esforçando, vamos desenvolvendo cada vez mais a nossa intuição. Agora, a mediunidade de serviço, de contrato de trabalho, como nós vimos, ela é anímica, ela vem no DNA do corpo. Esta tem que ser desenvolvida conforme a característica que ela tem, e ela já se apresenta, às vezes desde a infância, às vezes na puberdade, às vezes na idade madura, mas ela se apresenta. Então, o Emmanuel coloca aqui, ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária. Então, toda a espontaneidade é necessária. Nós vamos ver, é muito interessante, nós vamos ver que Saulo, antes de ser Paulo, Saulo de Tarso, quando ele está ali, que ele mandou apedrejar o Estevão, nós vamos ver que quando Estevão está desencarnando, que ele vê Abigail, ele vê Jesus, ele também vê Jesus ali antes do desencarne dele. E aí ele vê que Jesus olha para Saulo com um olhar de piedade, como quem diz, criatura, irmão, o que você está fazendo? E aí, Estevão, que é o Geriel, o Estevão, ele olha para Jesus e fala, mestre, não imputes a ele mais esta falta. Ou seja, não imputes a ele esta falta, perdoai-o. E olha para Abigail e coloca, se você escolheu este homem como teu companheiro, e ele serve a Moisés, o que ele não fará quando ele servir ao nosso mestre Jesus? Então, nós vemos ali o Estevão, com um olhar e vendo Jesus ao lado de Saulo. Saulo não sentiu um arrepio, Saulo não sentiu nada. Mas 30 anos depois, como Paulo de Tarso, com tudo que ele passou, com tudo que ele aprendeu, com tudo que ele se modificou, as pessoas roubavam as roupas dele para levar para os doentes, porque os doentes se curavam só com a energia da roupa dele. Ele passou a curar pessoas com a sua mediunidade. Era ele que curava? Não. É o Cristo através dele. Ele pedia o Cristo, pedia a intercessão do Cristo, e o Cristo realizava através dele. E ele sempre colocou que tudo que estava sendo feito ali era em nome do Cristo. Então, ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. Então, seja este o trabalho mais humilde de todos. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto em tal assunto toda espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Cada um tem o seu tipo de mediunidade, cada um tem o seu trabalho a realizar, e quem vai direcionar, quem vai colocar o médium trabalhando daquele jeito, daquela forma, empurrando, levando para esta casa ou para aquela, são os mentores do plano espiritual.
Então, quanto mais a pessoa se desenvolve, quanto a pessoa vai para o autoconhecimento, para a reforma íntima, para se modificar, mais em contato com ela está com seus mentores. Se não, como está lá na questão 459, quando os espíritos colocam que os espíritos que estão à nossa volta, eles mais do que nos influenciam, na maioria das vezes eles vos dirigem. Se a pessoa não está em contato com o mentor espiritual ou com aqueles que estão ali querendo ajudá-lo, ele está em contato com os irmãozinhos, né, instigantes que estão à sua volta, e é eles que vão dirigir a ssua mediunidade. Por isso que Emmanuel coloca: me diz o que pensas, que eu te direi quem és. Emmanuel é fantástico, né? A mulher ou o homem, em particular, possui disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Então ele está perguntando, né? Quem tem mais possibilidade de desenvolvimento mediúnico, o homem ou a mulher? Emmanuel responde: no capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. O espírito não tem sexo. Ele vai ter diferentes gêneros aqui na Terra, conforme a necessidade de aprendizado e o trabalho que tem para realizar. Então, uma hora ele vem como homem, outra hora ele vem como mulher. Então, por isso que ele está colocando aqui. No mediunismo não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, né? Aí a gente está acostumado com Emmanuel, os seus porém, mas todavia contudo, né? Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento. Aquele que colocar todo o seu sentimento. Não é emoção, hein? Vamos lembrar. Emoção é primitiva. Vem conosco junto com a nossa animalidade. Conforme nós vamos tirando de nós a animalidade, nós vamos nos elevando, nós vamos nos sublimando, nós vamos transformando a emoção em sentimento. E o Emmanuel está falando aqui de sentimento. Vamos lembrar, Jesus não tinha emoções, Jesus tinha sentimento. Então, e aqui ele continua. E a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos. Então, toda vez que nós estamos encarnados como mulheres, e alguns se identificam mais, né, com esta energia, como o oriental coloca Yang e Yin, então alguns se identificam mais com Yang e como Yin, não é que tem não é gênero, é energia. Então nós vamos ver que quando está encarnado aqui do sexo feminino e vivencia, porque às vezes tem pessoas, né, que estão ali encarnadas no sexo feminino, mas é um homem perfeito, né? Até o andar, não estou falando aqui daqueles que não aceitam a modificação, nós já falamos sobre a homossexualidade, nós estamos falando aqui das pessoas que estão começando ali, ou que estão ali, tem poucas encarnações, né, no sexo feminino. Mas nas encarnações que nós temos ao longo dos milênios no sexo feminino, cada vez que nós estamos como mulher, nós desenvolvemos, né, o sentimento até pela maternidade e pelas atribuições que todas as sociedades ao longo do tempo, em todas as localidades, colocaram para as mulheres, né? Tem muito do meio nisso. Então, e a mulher, pela evolução de sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Quanto mais encarnações nós temos como mulheres, desenvolvemos o sentimento, mais facilidade nós vamos ter para, né, realizar um trabalho dentro da mediunidade, seja ostensivo ou não, com mais disciplina, com mais amor, com mais caridade. Por isso que nós vemos, na maioria dos templos são mulheres que estão lá, todas as religiões. E na doutrina espírita não seria diferente. A gente vai numa casa espírita, a maioria dos trabalhadores, a maioria dos médiuns, a maioria dos facilitadores, que é o meu caso, eu sou uma facilitadora, nós somos mulheres. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço à doutrina? Ele responde: não existe uma mediunidade mais preciosa que a outra. Não
existe, todas elas são preciosas e todos têm o seu trabalho a desempenhar. Qualquer uma é campo aberto a mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário. Né? O que é o espírito missionário? É o altruísmo, é o sentido de sacrifício para realizar aquilo que se propôs a fazer. Então, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, qual é a sua mediunidade, né, no que ele tem ali que trabalhar, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura. O que é fraternidade pura? É sem interesse de aparecer, sem interesse pessoal, sem interesse monetário, sem interesse nenhum, para que o seu mandato não seja atraído pela improdutividade. E aí nós vamos ver lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Eu acho que é no mecanismo, se não for no mecanismo, é no domínios da mediunidade, mas acho que é no mecanismo da mediunidade que nós vamos ver a questão do mandato. O médium ostensivo tem um mandato mediúnico, e nós vamos ver que vai vir com ele, dependendo do mandato, os espíritos que vão trabalhar junto com eles. Então nós vemos com o Chico, quem tem um mandato mediúnico, quem está ali cuidando do mandato mediúnico do Chico, né, do trabalho espiritual, quem tem a agenda ali do trabalho espiritual do Chico Xavier é o Emmanuel. É ele que vai dizer, olha, vai vir com você agora o André Luiz, vai vir com você o Neo Lúcio, vai vir com você Humberto de Campos, né, o irmão X, seja lá quem for. É ele que está controlando ali. Então, essa questão do mandato, por isso que ele diz, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que seu mandato, né, o seu mandato mediúnico, aquilo que ele se propôs a fazer ali, realizar com a mediunidade ostensiva, não seja atraído na improdutividade, na preguiça, no deixar de realizar. Isso a gente vê claramente lá no livro Os Mensageiros. Isso no filme não aparece, nem teria como, teria que ser um filme acho que de 3 horas. A gente entende que o diretor tem que juntar todas as informações e colocar de uma forma mais simples, mas no livro nós vamos ver o Otávio, que aparece lá no filme, mas o Otávio no livro, ele tem que cuidar de 6 crianças, ele vem com uma mediunidade fantástica de trabalho de cura. Nós vamos ver lá no livro que logo na adolescência, quando a mediunidade aflorece, ele não quer, ele não aceita, diferente do que é colocado no filme, ele não trabalha como médium, ele se propôs a viver até os 80 anos e ser celibatário, ele trabalhar na missão dele e cuidar de 6 espíritos, que eram 6 amigos dele, que iriam já ajudar na mediunidade, no trabalho mediúnico dele. 3 eram irmãos dele e 3 eram enteados da segunda esposa da mãe dele. Ele abandona os irmãos, ele abandona a segunda esposa quando o pai morre, ela está com tuberculose, ele abandona os 3 enteados, ele vai e se casa, que não estava programado. No filme mais ou menos mostra isso, que não estava programado aquele casamento, e tem um filho, perdão, que eram situações que ele não iria passar e não iria resolver naquela encarnação, e que aparece, porque o plano espiritual sempre tem um plano B, porque tem o livre-arbítrio, e a gente vê ali o livre-arbítrio, em vez dele realizar o trabalho dele, em vez dele ter uma casa que cuidaria, que seria um orfanato, um asilo, que cuidaria de idosos, cuidaria de crianças, e ele realizaria trabalhos maravilhosos como médium, e viveria até os 80 anos, a gente vai ver lá no livro que ele morre aos 40, com sífilis e alcoólatra. Então aí a gente vê, né, por isso que é importante ler esse livro, Os Mensageiros. Por favor, vejam o filme, mas por favor, leiam o livro. Então ele coloca aqui, né, não existe uma mediunidade mais preciosa do que a outra. Qual a maior necessidade do médium? Ele responde, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo.
Seja ele médium ostensivo ou não, a reencarnação aqui nesse planeta é para a nossa mudança interior, é para a nossa evangelização. Nós aprendermos os ensinamentos de Cristo e colocá-los em prática. Então, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. O que é o personalismo? É achar que sabe, é se valorizar. Eu sei, eu sou o bom, eu sou o melhor médico. É bom o que vem por mim, o que vem por outro não serve, é animismo. Então, personalismo é o que mais atrapalha os médiums ostensivos, que começam a chamar a atenção e as pessoas começam a ficar em volta e tratando como se fosse celebridade. Felizmente a gente vê aí médiums trabalhando na doutrina e que infelizmente hoje estão ganhando dinheiro com a doutrina, com sites no YouTube monetarizados, estão ganhando muito dinheiro, porque antes faziam palestras longas, hoje fazem shortzinhos, porque aquele pequenininho ali que não fala quase nada ganha o mesmo dinheiro no YouTube de uma palestra enorme. Então nós vemos pessoas se afundando no personalismo, porque as pessoas começam a endeusar, botar tapete vermelho, alguns às vezes precisam, aonde vão até de segurança, de tanto assédio, e infelizmente são poucos os que estão preparados para lidar com isso. É um cuidado muito grande que se tem que ter com essas situações. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização. Como eu falei lá dos médicos, o trabalho mediúnico tem que se ver a questão da especialização. Ele responde: o homem do mundo não é o homem no mundo, ele não está falando aqui o homem encarnado, o homem no mundo, não, o homem do mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável na esfera de suas posições individuais, em todos os setores. Então a gente vê cada pessoa se especializando numa área. Quem cuida do olho não cuida da garganta, quem cuida da garganta não cuida da mão, quem cuida da mão não cuida do joelho. Então, em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios de especialização. O homem enciclopédico, ou seja, aquele homem que sabe tudo, que conhece um pouco de cada coisa, enciclopédico, em faculdade ainda não apareceu. Então, aquele homem que sabe tudo de tudo, que é uma enciclopédia ambulante, em faculdade, na faculdade mediúnica, dentro da mediunidade, ainda não apareceu. É o que o Emmanuel está colocando aqui. Senão em germe, ou seja, está começando a brotar uma coisa ali, talvez mais para o futuro nós teremos médiuns, com mais características. Nós vemos um que tem todas as mediunidades, o Chico. Todos os tipos de mediunidade. O Divaldo tem quase todas também. Então, mas a grande maioria dos médiuns ostensivos tem uma determinada. Ou ele é psicofônico, ou ele é psicógrafo, e ele vai ter ali, característica, uma das mais raras é a clarividência. A pessoa pode ter, até não ser médium ostensivo, e ver uma aparição. Então nós vemos que isso aconteceu com Leon Denis, para obrigar ele a procurar um centro e começar a estudar, começar a entrar na doutrina. Ele não era médium ostensivo. Então, a aparição é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Mas o médium clarividente, aquele que vê o tempo todo, Chico era, o Divaldo é, o médium de efeitos físicos, que realiza materializações. Então nós vamos ver o Chico era um médium de efeitos físicos também. Eram raros na época do Kardec e continuam cada vez mais raros. Então o que ele diz aqui? O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora
começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Se eu não me engano, esse livro ele é de 42, não, 1940, né? 1940. Então ele coloca: e temos de considerar que a mediunidade somente agora, que está ali falando em 1940, começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Então está começando a falar ali dos trabalhos que em 1940 e 1950 ainda eram realizados na casa das pessoas. Nós vamos ver as casas espíritas, os trabalhos se desenvolverem dos anos 60 para cá, se desenvolveram muito rápido e se deterioraram, se bagunçaram muito rápido também pela falta de estudo, pela falta de aprendizado, né? E aí nós vamos ver espiritualistas com ideias esdrúxulas que se dizem espíritas, não são. O espírita é aquele que estuda o Pentateuco, né, que os espíritos nos mandaram através do Kardec. E o espiritualista estuda tudo que aparece pela frente. Então aí a gente vê muito espiritualista aí falando um monte de bobagem, espírita que não estuda. Não, mas ele é um espírita. Não, não é espírita, é espiritualista. Saiba diferenciar. Nós estamos estudando a doutrina com a obra do Kardec, que os espíritos mandaram através do Kardec. Ele não é ele que escreveu, são os espíritos que escreveram, e as obras subsidiárias como a do Chico Xavier, que é o que nós estudamos aqui no nosso canal, Kardec e Chico. Então a especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar, né? De popularização, da divulgação da verdade a realizar. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Ele responde: isso é interessante, nós vamos ver isso também no livro dos médiuns. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Vamos lembrar da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1, para serem multiplicadas. Aquele que recebeu 1, por preguiça, né, ele coloca: não, porque eu sei que o Senhor é austero, então para não ter problema, sabe? Não quero ter dificuldade, não quero exceção. Eu enterrei. Na hora que o Senhor voltasse, eu desenterrava e lhe entregava, é sua. Então, para que vai ser dado alguma coisa para ele? O pouco que ele tem, ele tinha uma só, o pouco que ele tem, ele será tirado. E será dado àquele que tem mais, aquele que recebeu 5 e deu 10. Então vai ser dado 12, 13, 14 para ele, porque o Senhor sabe que vai vir 24. Ou mais até. Então, o que ele está colocando aqui, os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor da seara da verdade e do amor. Então, ele deixa de ser médium ostensivo? Não. Ele continua como médium ostensivo. Mas até para que ele não se endivide mais, não enfie mais o pé na jaca, é tirado dele quando existe uma determinada mediunidade, que é uma mediunidade mais rara. Nós vamos ver o caso Otília, quando o Chico, a Otília, acho que era do Pará, se eu não me engano, mas da região do norte. Ela foi até, naquela época, eu acho que ainda era São Leopoldo, lá com o Chico, né, e trabalhou lá com o Chico, entrevistaram o Chico, ele falou: olha, Emmanuel coloca que é uma mediunidade muito bonita, uma mediunidade de efeitos físicos, é uma médium com vários atributos. E ela passou a ter notoriedade, voltou para o lugar dela, foi endeusada, todo mundo em volta, vai em cima da vaidade. O que acontece? Ela começou a ganhar prestígio e a ganhar dinheiro com a mediunidade. Então, o que acontece com os médiuns, com os espíritos evoluídos? Entrou interesse pessoal, seja ele qual for, monetário, ou de fama, ou de ganhar presentes, ou de ganhar coisas, seja as quais forem os interesses. Entrou o interesse pessoal, o espírito elevado já saiu. Entrou, nem chegou na porta, o espírito elevado já foi embora. E aí ela começou a criar, né,
Ela começou a mistificar aparelhos para dar a impressão que ela continuava materializando e fazendo coisas, e ela foi presa. E aí a imprensa caiu matando em cima do Chico, porque o Chico tinha avalizado o trabalho dela. Aí o Chico coloca, na época que ela veio aqui, quando ela esteve aqui, a mediunidade dela era muito bem assessorada, uma bela mediunidade. Hoje o que ela fez com o talento dela, né, com o mandato mediúnico dela, é problema dela, é livre-arbítrio. É livre-arbítrio. E é isso que ele está colocando aqui. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara, da verdade e do amor. Multiplicados o bem, multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sobre as bênçãos divinas. Então nós vamos ver primeiro a intuição, que é a intuição mesmo quem não é médium ostensivo, todos nós que somos médiuns, podemos desenvolver, conforme a gente estuda, conforme a gente trabalha, conforme a gente se aprimora, a gente percebe que a nossa intuição vai se desenvolvendo cada vez mais. Hoje eu tenho muito mais intuição do que eu tinha 20 anos, 30 anos atrás. Porque ela vai se desenvolvendo pelo estudo, pelo trabalho, pelo esforço, né, de se melhorar, de se olhar para dentro, de se autoconhecer, de realizar reforma íntima. É fácil? Não, é extremamente difícil. É uma prova. É uma prova que todos nós temos quando pedimos para reencarnar. A prova de se melhorar, de se aperfeiçoar. Então, o que ele coloca aqui, multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sob as bênçãos divinas. Todavia, se sofrem o insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, estava falando, né, interesse pessoal, seja ele qual for, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, na mais dolorosa perspectiva de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Então ele vai entrar ali, vai ficar na mão, porque a mediunidade ostensiva, ela está no DNA, aquela característica, digamos, aquela especialidade que ele tinha ali, aquilo foi retirado, como coloquei aqui no caso da Otília. Mas ele continua ali na mão dos irmãozinhos instigantes. E aí ele vai ter um processo muito difícil que acarretará, como que ele tive aqui, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo dos seus débitos irrefletidos. Em vez de pagar o que deveria, né, de uma forma mais rápida, acrescenta mais débitos e aí vai continuar como médium ostensivo até acertar suas contas, em processos expiatórios extremamente difíceis. É justo que um médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos, organizando trabalhos especiais com o fim de convencer os descrentes. Então, aquele médium que não estuda, que não aprende, né? No movimento espírita, nós não elitismo. A gente não está atrás de prosélitos, de seguidores, né? Não está ali, né? Dê seu like, se inscreva, né? Vá no centro, vem na minha casa. Nós não fazemos isso. Nós estamos aqui para trabalhar com aqueles que querem aprender, aqueles que querem estudar, aqueles que querem realmente se modificar. Então, aqueles que não estudam, não sabem, não têm alguma mediunidade e não se disciplinam, não vão estudar lá o livro dos médiuns para ver que tipo de mediunidade é, qual é o verdadeiro trabalho que o médium deve realizar. Ele se arvora, não, vamos fazer uma sessãozinha agora à tarde, no puxar da tarde com os amigos, aí meu mentor vem, eu dou uma carta, vocês vão ver o que é um espírito dando né, trabalhando ali, vou dar passagem para o meu mentor, e ali está o orgulho, a vaidade, olha como eu sou especial. E aí se enfia os pés pelas mãos, porque um espírito sério não vai vir para o chá da tarde para convencer ninguém, nem porque estou por aquilo. Ou ele está engajado com um médium que realmente está realizando um trabalho para os outros e pelos outros, no nós e não no eu, ou ele está ali com os irmãozinhos instigantes, infelizmente. Então,
as palavras do Emmanuel, onde o médium, em tão elevada condição de pureza e merecimento, para contar com as suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno, aonde está esse médium? Que tem tanta pureza, que tem tanta iluminação, que é um espírito puro, que ele pode dizer para os outros espíritos: vamos trabalhar aqui, ele está comandando. Porque ele está realizando um trabalho. Aonde está esse médium? Porque a mediunidade ostensiva, ela é colocada para os irmãos que têm débitos muito graves, têm débitos extremamente difíceis, por isso lhe é permitido um contrato de trabalho para que ele, através do esforço e do sacrifício, possa pagar os seus débitos com mais rapidez. Porque os seus débitos são grandes. Todos nós temos débitos grandes. Mas quem o plano espiritual permite que venha com a mediunidade ostensiva, ou ele está ali para poder saldar esses seus débitos muito graves, ou ele está numa missão para poder realizar um trabalho com determinado grupo. São as duas colocações, né? Então nós vamos ver o resto dos médiuns ostensivos, todos, na grande maioria, estão no processo de provação. Prova extremamente difícil. Vamos estudar o livro dos médiuns. Então, onde o médium com tão elevada condição, aí depois ele continua: ninguém vale na terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha, e a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. Vamos lembrar quando ele falou que a mediunidade vem para ajudar a nossa condição misérrima, porque nós somos miseráveis por estarmos no segundo degrau, num planetinha de provas e expiações. Então é o que ele está colocando aqui. Ninguém vale na terra senão pela expressão de misericórdia divina. Ninguém que o acompanha, ninguém está aqui na terra senão pela misericórdia divina. Pela misericórdia de Deus de nos dar uma segunda chance para que a gente possa se limpar, para que a gente possa pedir perdão, para que a gente possa se consertar. Todos nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, porque se nós fôssemos bons, estaríamos em outro orbe, em outro planeta. Nós estamos aqui na Terra porque somos ruins. Essa é a grande verdade. Temos muito que melhorar, muito que se transformar. Então ele coloca: ninguém vale na Terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha. E a sabedoria do plano superior conhece minuciosamente as necessidades e méritos de cada um. Sabedoria superior, os espíritos superiores que estão ali, olhando todo o processo reencarnatório, todos os grupos karmas, com todo mundo, olha para cada um de nós e sabe cada pontinho negro, sabe cada necessidade, cada merecimento e cada débito. É o que ele coloca aqui. Conhece minuciosamente as necessidades. Necessidade de aprendizado, de transformação, de pedir perdão, de se limpar. E os méritos de cada um. Temos. Infelizmente, muito menos do que os deméritos, mas temos. E eles olham para nós e veem. Sabem quais são nossos méritos. E veem quais são os nossos deméritos, que são, infelizmente, muito maiores do que os méritos. Senão nós não estaríamos aqui no planeta Terra. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Esse tipo de trabalho mediúnico, esse tipo de colocação é um erro grave, o Emmanuel está colocando. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. Por isso nós vamos ver na obra do Kardec, que os espíritos passaram para o Kardec, que o Kardec compilou e nos trouxe, que o espírita que fica ali empolgado é o pior espírita que tem, porque ele atrapalha a doutrina. Ele não lê, ele não estuda, ele fica ouvindo o galo cantar e sai falando besteira e querendo trazer os outros para junto dele. Porque aquele que estuda vai ver que cada um deve ficar aonde está crescendo, aonde está melhorando.
né? Como nós vamos ver lá no Velho Testamento. Cada um deve florescer aonde for plantado. E aquele que está dentro da doutrina está para estudar, para aprender, se modificar e ajudar os outros. Não está para modificar ninguém, está para modificar a si mesmo. Não está para trazer seguidores, fazer proselitismo. Não. O trabalho é conosco e poder servir e ajudar o máximo de pessoas que puder, não importa se são judeus, muçulmanos, evangélicos, budistas, não importa. E respeitar todos. Todas as religiões. Então o fenômeno não edifica a fé. Ver um fenômeno, ver um espírito não vai edificar a fé de ninguém. Vai aguçar a curiosidade. Aquele que vai no centro para buscar a doutrina espírita, para estudar, para aprender, para crescer e melhorar, são raros. A grande maioria procura uma casa espírita pela dor, pelo luto, pela doença grave, pelo sofrimento. Infelizmente, já tentou de tudo, aí último caso ele vai na casa espírita. Aí ele vai ver que ele precisa estudar, que ele precisa se modificar, que ele precisa se reformar. A grande maioria aí foge. Vai buscar lugares onde ele paga, porque aí o dinheiro é mais fácil, ele não precisa se modificar, para que façam isso ou que façam aquilo, e vai agravando, porque aí são pactos que são feitos, vai agravando o seu problema e suas dívidas. Então, um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço e boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade algum dia, e a verdade, o V maiúsculo, é Jesus. Anteciparmos-nos à ação do Mestre, anteciparmos-nos à ação do Mestre não seria testemunho de confusão? Por quê? Porque o Mestre, Deus, nosso Pai, respeita o livre-arbítrio. Cada um vai estudar, vai aprender, vai se modificar na hora que, pelo seu livre-arbítrio, quiser. Que se sentir tocado. E isso está no trabalho dos espíritos superiores e do nosso Mestre amado, nosso irmão mais velho. Querer se antecipar isso é se achar. É criar confusão e se achar dono da verdade. Melhor do que os outros. É vaidade, é orgulho. É prepotência. Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos, né, seguidores, é agir com demasiada leviandade. E bota leviandade nisso. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculo nos picadeiros de um circo. Ele é muito educado. Em outras palavras, ele está dizendo como você está achando que a verdade de Jesus, os ensinamentos de Jesus é uma palhaçada, para ir lá se apresentar no picadeiro, no meio do circo. É isso que o Emmanuel está colocando. É desmerecer, desvalorizar o trabalho do nosso mestre. Mais do que nós já fazemos. A gente já faz isso direto. Porque muito ajuda quem não atrapalha. Porque infelizmente na maioria dos trabalhos, seja o mediúnico, seja o trabalho na casa espírita, seja o trabalho no templo evangélico, onde for, nós mais atrapalhamos o plano superior, os espíritos bondosos, encarnados e desencarnados que estão ali querendo fazer alguma coisa, do que ajudamos. Infelizmente é essa que é a grande verdade. E aqui a última pergunta desse item. Os irracionais possuem mediunidade? De novo, nós vamos ver um capítulo inteirinho de mediunidade dos animais lá no livro dos médiuns. Vai lá e leia. Porque o que é médium? É aquele que interpreta. Recebe uma informação e ele é intérprete. Ele vai interpretar com o conhecimento que ele tem. O cachorro, o gato, ele tem como interpretar alguma coisa? Não. Então não existe mediunidade nos animais. Isso está bem claro. Está lá bem claro no livro dos médiuns. Vamos ver aqui a colocação do Emmanuel. Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias. O que são essas percepções psíquicas embrionárias? Está começando neles ali uma percepção e o animal às vezes não difere um encarnado de um desencarnado. De repente você chega em casa muito bem recebido pelo seu cachorro e aí ele começa a rosnar e começa a latir porque você está muito mal acompanhado. Isso não é mediunidade, isso é uma percepção que ele tem
né, somos todos espírito. Então, de um espírito que nós, como encarnados, não estamos vendo, mas pela percepção mais sensível do animal, ele percebe aquela energia que está ali, que não é boa. Como às vezes ele começa a abanar o rabo e está feliz, porque é uma energia boa que está ali. Então, os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indiciar as entidades deliberadamente perturbadoras com fins inferiores. Rosnar, né, latir, ou, né, gato, né, que se coloca ali, né, o tom, os gatos, né, arrepiam ali o pelo. Então, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade naqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. Então ele tem uma sensibilidade, isto em momento algum é mediunidade. Esta sensibilidade é embrionária, está começando ali naquele animal que já está, é um pet, né? Já está sociabilizado ali junto aos humanos e está na sua trajetória para mais para frente começar a encarnar também como humano, né? Na fase hominal. Então, nós terminamos aqui essa questão, nós estamos na questão 391, e no nosso próximo estudo nós vamos ver o item preparação e veremos a questão 392. Até lá!